Nós lemos a palavra de Deus no livro de João, no livro de 1 João 4:8. Estávamos lendo a palavra de Deus, onde a palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E depois disso, lemos mais numa outra parte da Bíblia, que é exatamente no livro de Mateus 24, no seu versículo 12. Mateus 24, no seu versículo 12. Mateus 24, no seu versículo 12. Não, estava a dizer que quem não ama, ou estava a dizer, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se Deus ele é amor, o amor é Deus. Se Deus é amor, o amor é Deus. Então, se Deus ele é amor, quando nós nos apaixonamos por alguém, é aceso dentro de nós um certo tipo de poder que é o próprio Deus. Porque o próprio Deus por si, ele é o amor. Então, quando nós dissemos para alguém que eu te amo, estamos a dizer que existe uma atração em Deus, uma união em Deus entre eu e você. Ou existe um Deus que nos une, resumidamente. Por isso que a Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então, é impossível dizer que eu amo e não conhecer a Deus. É impossível dizer que esse assunto de amor, não quero saber. A única coisa que eu quero saber é Deus. Essas duas coisas não têm enquadramento. Você não pode dizer que assunto de amor não quero saber. A única coisa que eu quero saber é Deus. Você não pode conhecer o amor você não pode conhecer o amor e não conhecer a Deus. A Bíblia diz que aquele que não ama não conhece a Deus. E não, quem ama conhece a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus em si, ele já é amor. Então, quando você ama, você está a mostrar que você conhece a Deus. É por isso que a Bíblia está a dizer que quem não ama, essa pessoa não conhece a Deus. Então, o amar é um sinal de que você conhece a Deus. A Bíblia diz: Deus é amor. O amor é Deus. O amor é Deus. Então, eu estava a dizer antes, no livro de Mateus, a Bíblia diz que por causa de se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará.
A Bíblia não diz que o amor de muitos acabará. Não. Mas a Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. Por que a Bíblia não disse que o amor de muitos acabará? Porque Deus, Ele não acaba. Eu não sei se vocês estão me entendendo. A Bíblia está dizendo que o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque Deus não acaba. É por isso que a Bíblia ela não pode dizer que o amor de muitos acabará. Não, o amor é algo que não acaba. O amor é algo que não acaba. A única coisa que a única coisa que pode fazer é se esfriar. Ali onde lemos, Mateus 24:12, o amor se esfria. O amor não acaba. Por que o amor se esfria, o amor não acaba? Porque o amor é Deus. 1 João 4:8. O amor é Deus. Então Deus não acaba. O que acontece é que no nosso exercício, a Bíblia diz, aquele que ama, esta pessoa conhece a Deus. Então, quanto mais nós buscamos o amor, ou por outra, quanto mais nós buscamos o amor, mais nós buscamos a Deus. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós buscamos o amor. É por isso que há momento que a nossa fé fica fraca. Nós dissemos para nós mesmos que aquele fogo que estava dentro de nós se apagou. Quando nós não buscamos a Deus, quando nós não temos comunhão com Deus ou com as coisas de Deus, o que acontece? Aquele fogo, ele acaba por se esfriar. Aquele fogo acaba por o quê? Por se esfriar. E não Deus é que é o amor. Quando nós não alimentamos este amor se esfria. Quando nós não alimentamos a nossa vida, o nosso espírito, na busca de Deus, na pregação da palavra, na leitura da palavra, no partilhar da palavra, na oração, no jejum, o que acontece? O nosso espírito se esfria, a nossa relação com o próprio Deus, ele se esfria. Então, se eu tenho um parceiro, ou se eu tenho esposa, se eu tenho esposa, se eu tenho namorada, ou inversamente, tanto faz, e eu não exercito este amor, o que este amor faz? Ele vai acabar por se esfriar. E hoje em dia, por causa de nós não sabermos qual é o real significado do amor, está mais frio ainda. Então, os relacionamentos conjugais, eles caminham em paralelo com a busca de Deus. Antigamente as pessoas buscavam mais a Deus. É por isso que amavam mais os seus cônjuges. Por quê? Porque o próprio Deus, ele já é amor. Hoje em dia busca-se menos Deus. Eu estou a falar de espírito e verdade. É por isso que os relacionamentos conjugais também estão mais frios. Por quê? Porque esse espírito e essa verdade, ela já não existe dentro das nossas casas. Já não existe a verdade no nosso relacionamento.
E não, este Deus, ele acaba por se esfriar. Eu quero te levar a abrir mais uma vez um livro da Bíblia para nós entendermos mais uma pequena coisa. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Eu vou abrir aqui. 1 de Samuel 18. 1 de Samuel 18. Abra comigo no livro de 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã ligou-se com a alma de Davi. E Jonatã o amou com a sua própria alma. Vou repetir. Ora, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatã ligou-se com a alma de Davi. E Jonatã o amou com a sua própria alma. Vamos até 4. E desde aquele dia o reteve, não lhe permitindo voltar para a casa do seu pai. Então Jonatã fez um pacto com Davi, porque o amava com a sua própria vida. E Jonatã, é a parte que eu quero, versículo 4. E Jonatã se despojou da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura e até mesmo a sua espada, o seu arco, o seu cinto. Lemos aqui a palavra de Deus no livro de 1 de Samuel. A Bíblia fala acerca do rei Davi. Todos nós conhecemos o rei Davi perfeitamente. A Bíblia fala acerca do rei Davi. Depois do rei Davi, ele ter enfrentado Golias, ele foi chamado pelo rei Saul. Quando Davi é chamado pelo rei Saul, ele vai e conversa com o rei Saul. Depois que Davi ele conversou com o rei Saul, a Bíblia diz que Jonatã, que era o filho de Saul, ele chamou a Davi. Então, o Jonatã, a Bíblia diz que Jonatã amou a Davi com toda a sua alma. A Bíblia diz que ele amou com toda a sua vida. E Jonatã o que fez? A Bíblia diz que ele levou a Davi e ele retirou do seu cinto. Ele tirou da sua armadura e ele entregou a Davi. E ele entregou a Davi. Jonatã, quando ama Davi, quero falar agora acerca da manifestação do amor. Como o amor se manifesta. Quando Jonatã, ele ama Davi, por ele amar a Davi, a coisa que ele fez foi retirar a sua armadura, foi retirar a sua capa e entregar a Davi. Por que ele entregou a Davi? Porque ele amou a Davi. Jonatã, ele entrega a sua capa. Por quê? Porque ele amou a Davi. Estou a falar acerca da manifestação do amor. A manifestação do amor. A Bíblia é a palavra de Deus. No livro de
A Bíblia é a palavra de Deus no livro de João. Se você for a ler a Bíblia, a palavra de Deus é um versículo que é muito conhecido. João 3, versículo 16. João 3, versículo 16. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim. João 3, 16. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim. Porque Deus amou o mundo e Ele deu o seu Filho unigênito. A manifestação do amor é dar. Quando nós damos, nós estamos a demonstrar o nosso amor. Em nenhum momento você deve procurar uma esposa ou uma namorada quando você não está preparado para dar. Por quê? Porque a manifestação do amor é dar. Um dia eu estava a dizer, quando nós amamos, nós procuramos de toda forma dar. Eu não estou a falar apenas de dar dinheiro, não. Dinheiro é algo que faz parte. Mas nós damos atenção. Quando nós amamos os nossos amigos, nós procuramos dar o tempo em que nós temos para estar com eles. Quando nós amamos uma certa mulher, nós procuramos dar o nosso tempo. Nós procuramos dar a nossa atenção. Nós procuramos dar o nosso dinheiro. Quando nós amamos alguém, nós procuramos dar aquilo que nós temos. Jonatas, ele quando ama Davi, ele retirou a sua armadura e ele dá a Davi. E não, Deus quando ele ama o mundo, ele dá o seu Filho Jesus. Porque Deus amou, ele deu. Porque Jonatas amou, ele deu. E não, se você não consegue dar, é porque você ainda não conhece o significado do amor. Se você não está preparado para dar, então você não conhece o significado do amor. Por quê? Porque no momento em que você ama, você é obrigado a dar. Nós damos nosso tempo em ir na igreja, cantar, orar, damos nosso tempo, a nossa vida. Sacrificamos a nossa carne em oração, em jejum. Por quê? Porque nós amamos a Deus. As pessoas dizem que o amor é cego. Por que se diz, por que se usa esse provérbio, o amor é cego? Usa-se esse provérbio porque quando você ama, você não pensa duas vezes antes de dar. Quando você ama, você não pensa duas vezes em dar. Por quê? Porque a manifestação do amor é dar. Quando você ama, você dá. Então, você não está preparado para amar se você não estiver preparado para dar. Não estou a falar apenas de dinheiro. Só o tempo, dar o teu tempo para poder ligar para a pessoa.
Dar o teu tempo para conversar com a pessoa. Dar presentes, dar várias coisas. Por quê? Porque você ama. Isso que eu estava a dizer. Nós oramos, jejuamos, entregamos o nosso tempo a Deus. Temos volta de 4, 5 horas na igreja, às vezes 10 horas na igreja. Escalamos montes para dar a nossa vida, a nossa cara, o nosso coração. Jejuamos. Porque nós queremos dar o nosso melhor para Deus. Para Deus ver se Abraão realmente amava a Deus. Deus disse, dá. Dá o teu filho. Dá o teu filho. E Abraão deu. Abraão foi considerado o pai da fé. Abraão foi considerado o pai da fé por quê? Porque Abraão deu. Abraão deu por quê? Porque a manifestação do amor é dar. Abraão, ele amava a Deus. Por isso que Abraão, ele deu a Deus. Não, quando eu amo a Deus, eu dou a Deus. Olha só, algumas pessoas dizem, por que você tirou 1000 meticais para dar como oferta? Você podia tirar 50 meticais, podia tirar um metical na igreja. Você dá por quê? Porque você ama a Deus. Mesmo que as pessoas digam que aquela igreja não presta, aquele pastor não presta, quando você está na igreja, porque você ama a Deus, porque você ama a obra de Deus, você dá. Você não dá por causa das pessoas. Você não dá por causa daquilo que as pessoas estão a fazer ou por causa daquilo que as pessoas estão a dizer. Mas você dá por quê? Porque você ama a Deus. O amar a Deus é que faz você dar. Eu não dou porque alguém está a falar que não, ou aquele pastor merece dar ou não merece. Eu não dou porque alguém está a dizer que aquele dá ou não merece. Eu dou porque eu amo. Eu não dou minha esposa porque alguém está a dizer que tua esposa presta ou não. Eu não vou entregar algo à minha filha porque alguém está a dizer que minha filha presta ou não. Eu dou apenas porque eu amo. E a manifestação do amor é dar. Por isso, quando Deus amou, Deus deu o seu filho. Abraão, quando amou a Deus, Abraão entregou o seu filho. Então, quando nós amamos, nós damos os recursos que nós temos a Deus. Quando nós amamos, nós damos os recursos que nós temos àquelas pessoas que nós amamos. Eu amei e eu dei. Eu vou dar porque por causa do amor, só simplesmente por isso. E quando você dá, enquanto você ama, não existe. Você não sente dor. Por quê? Porque é algo que foi movido pelo amor, não por pessoas. Porque é o amor que te moveu a fazer este ato. É o amor que te levou você a fazer. É o amor. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, no livro de Mateus 24, 13. A Bíblia primeiro diz que no final de tudo, ou no final do dia, o amor de muitos se esfriará. Nota, o amor não acaba, o amor se esfria. A Bíblia diz que, mas aquele que prevalecer, ele será salvo. Qual é o significado da salvação? É proteção. Salvar-se é escapar-se de. E não, quando nós perseveramos, nós somos salvos. Aquele que perseverar, essa pessoa será salva. Os casamentos hoje são destruídos por quê? Os relacionamentos, eles destroem-se por quê? Eles não se salvam por quê? Não conseguimos salvar o casamento, não conseguimos salvar a nossa relação.
Porque nós não perseveramos. A Bíblia está a falar do amor. Ela diz que o amor se esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim. A Bíblia aqui, nessa parte, a Bíblia está a falar do amor. Lembre-se. Lembre-se. Escuta bem o que eu estou a falar. Escuta bem o que eu estou a falar. Aqui nessa parte, a Bíblia está a falar do amor. A Bíblia está a falar que no final o amor vai se esfriar. Mas aquele que permanecer será salvo. Então, o teu casamento, ele é salvo quando você permanece no amor. Você vai no céu quando você permanece no amor de Deus. Os seus filhos são salvos das drogas quando você permanece no amor. Quando você permanecer no amor dos seus filhos, a educar os seus filhos, então o comportamento dos seus filhos será salvo. Quando você permanecer no amor em Deus, então você, a tua alma, o teu espírito será salvo. Quando você permanecer no teu relacionamento com tua esposa e você prevalecer, cultivar o amor, você há de ver que o teu casamento será salvo. O nosso problema é que nós não perseveramos até o fim. A Bíblia já diz que o amor vai se esfriar, mas quem perseverar até o fim, essa pessoa vai ser salva. O teu amor pela tua esposa pode se esfriar, mas se você perseverar até o fim, o teu casamento será salvo. O teu amor pelo teu filho, na educação do teu filho, o amor pela educação do teu filho pode se esfriar, mas se você perseverar até o fim, o teu filho será salvo. Então, amado, eu quero dizer assim para ti: você deve aprender a perseverar. O que você deve escutar mais não é aquilo que as pessoas dizem, mas sim é o que o amor diz. Por quê? Porque o amor é Deus. Trocando essas palavras, então seria: você deve escutar aquilo que Deus ele diz. Se nós escutarmos aquilo que o amor diz e nós continuarmos a cultivar o amor, então nós salvaremos aquilo que nós amamos. Não, nunca desista de Deus. Em outras palavras, eu estou a dizer que nunca desista do amor. Porque Deus, ele é amor. Essa é a mensagem que eu queria deixar para si. Vou deixar disponível. Partilhe com mais pessoas. E acredito que amanhã poderei trazer mais outra mensagem para nós estarmos a aprender alguma coisa na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até já.